Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão hoje sobre verdade, sinceridade e razão. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum as pessoas no convívio familiar, profissional, e também a gente vê bastante isso em programas, reality shows, como o que ninguém assiste, aquele BBB que chama, né? E também nas igrejas evangélicas, enfim, no convívio social, as pessoas muitas vezes assim sentarem o sarrafo nas outras e depois dizerem assim, não, eu fui sincero, eu falei a verdade, eu falei porque tinha razão para falar. E a questão toda é o seguinte, será que a sinceridade, será que o fato da gente ter razão, ou será que o fato da gente falar a verdade nos dá o direito de causar chateação às pessoas, ferir as pessoas? De modo geral, as pessoas, a gente age como se a resposta a essa pergunta fosse sim, mas a Bíblia demonstra que não, que o fato da gente ter razão, ter a verdade ou estar sendo sincero não nos dá o direito de ferir a consciência alheia. O livro de Provérbios tem alguns textos que mostram isso. Então, por exemplo, assim, e esses textos eles não estão falando de gente que fala a mentira, de gente que não é sincera. Os textos estão falando de gente que se expressa e no se expressar acabam ferindo os outros. Por exemplo, Provérbios 12:18, Salomão diz o seguinte, que os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. No capítulo 15, versículo 18, ele também chama as pessoas que medem as suas palavras não apenas de sábias, mas ele também chama essas pessoas de justas. Então Provérbios mostra também a diferença entre as palavras que são ditas com gentileza e as palavras ásperas. Como as primeiras palavras, as palavras que são ditas com amor, com gentileza, geram paz, vida e satisfação, e como as palavras ditas de um modo radical, de um modo áspero, com ira, geram mais ira e fazem mal à alma, fazem mal ao espírito. Então 15:1, Salomão diz assim, a resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. 15:4 diz assim, palavras suaves são a árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Ainda em Provérbios 18:20 diz que as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação e por aí vai. E aí a gente deixa um pouco Salomão e vai para o Sermão do Monte, onde a gente também encontra o ensino por parte de Jesus sobre a necessidade da gente medir as nossas palavras, de sermos sinceros, verdadeiros, ainda que tenhamos razão, mas que essas palavras sejam ditas, que a nossa postura seja uma postura de humildade e de mansidão. Então Mateus 5:5, no Sermão do Monte, Jesus diz que felizes são os humildes ou os mansos, pois eles herdarão a terra. A palavra que se traduz como manso aqui é do grego, uma palavra que significa gentil, humilde, cortês, aquele que exerce autocontrole. Então esses caras que são os humildes, os gentis, os que exercem autocontrole, que agem com cortesia, eles são chamados de felizes, de mais que felizes, de bem-aventurados, de acordo com o Evangelho. E o Martin Lloyd Jones diz o seguinte a respeito dessa mansidão, né? Diz que essa mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei da minha limitação, eu sei do meu pecado, eu sei que eu não sou melhor que ninguém e por isso eu vou tratar o outro, a outra pessoa, com cortesia, com mansidão, com gentileza, porque isso faz parte da proposta de Jesus para os seus discípulos. Então, a gente precisa se colocar no lugar da outra pessoa e se perguntar como a gente gostaria de ser tratado nessa situação, porque quando a gente trata as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratado, com gentileza, de um modo cortês, com humildade, com mansidão, o texto bíblico diz que a gente cumpriu
a lei nesse quesito. Um princípio ensinado também no Sermão do Monte é o princípio da intenção do coração. Ou seja, a intenção ela destrói o ato. A intenção errada pode destruir o ato. Você não precisa chegar a praticar o pecado, uma ofensa contra alguém, mas se a intenção do seu coração for essa, você já está em pecado. Então é o seguinte, voltando aqui, é que em muitos casos a intenção errada destrói o ato. Logo, se você, ainda que você seja sincero, que você tenha razão e esteja dizendo a verdade, se você usa de sinceridade, de razão e verdade, com a intenção de ferir, de magoar alguém, de causar constrangimento a outra pessoa, então a sua motivação errada destruiu o ato. Apesar da sinceridade, da razão e da verdade, a glória de Deus, nesse caso, não é espelhada, não é refletida na sua postura porque a motivação foi errada. O Dr. Russell Shedd, no seu livro Teologia do Desperdício, ele diz o seguinte, que a glória de Deus ela não é espelhada, não é refletida em situações que a consciência alheia é ferida. Ou seja, a gente foi criado para a glória de Deus. E cada vez que o modo como eu me comporto ou o modo como eu falo com as pessoas fere a consciência alheia, a glória de Deus ela não é manifesta. Então, se a gente foi criado para a glória de Deus, a gente deve viver de modo que ela seja manifesta nos nossos relacionamentos interpessoais. Logo, pecado não é apenas mentir. Mas quando a gente diz a verdade, ou usa de sinceridade, ou usa a nossa razão para humilhar, para ferir, para magoar as pessoas, a gente também está pecando de acordo com o contexto bíblico. Por fim, é óbvio que há situações em que a gente, mesmo tendo tato, mansidão, falando com amor, o dizer a verdade pode causar algum constrangimento às pessoas, mas isso não necessariamente tem a ver com a sua postura, pode ter a ver com N fatores, maturidade, a tristeza da confrontação, a falta de entendimento daquilo que foi dito, ou seja, N razões. Só que a sua postura, você deve zelar para que ela seja de amor. O resumo da ópera é o seguinte, ainda que a gente tenha razão, ainda que a gente esteja com sinceridade, ainda que a gente esteja falando a verdade, a gente tem que medir as palavras e demonstrar o amor, porque o amor é a marca daquele que é discípulo de Jesus. Pô, Ale, quer dizer que você já alcançou esse estágio de sempre agir dessa forma? É óbvio que não, porque eu não estou acima da Escritura. Eu estou correndo atrás para também ajustar a minha conduta e o meu coração àquilo que eu entendo que Jesus quer para nós. Aliás, todas as mensagens que eu e o Paulo postamos aqui no Eclésia não tem a intenção de dizer que a gente é a última Coca-Cola do deserto, a gente é demais. Não, a gente é pecador, a gente é falho, a gente está correndo atrás, está tentando discernir e viver aquilo que Jesus quer para nós. Então, a intenção desses vídeos e das lives que a gente está fazendo e dos posts também, que a gente coloca lá, que a Beatriz Rogato prepara para nós e tudo mais, não é dizer que nós estamos acima de tudo isso, que nós já alcançamos esse estágio, esse patamar, não, mas é dizer assim, que assim como vocês, a gente também é pecador, a gente também está correndo atrás de se parecer cada dia mais com Jesus e chamar vocês a essa experiência juntamente com a gente. Beleza? Que Deus abençoe vocês e até mais.